Olá, gente! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do livro que a gente recebeu, o livro da família. Esse livro é um livro que vai ser usado por nós, por toda a família. É um livro que ele fala da relação família-escola, escola-família, pais e filhos, família e a criança, né? Fala também sobre a adaptação, fala sobre a aprendizagem, sobre os cuidados que as nossas crianças precisam ter, ok? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente recebe a notícia de uma criança, do nascimento, é uma notícia de muita alegria. Uma criança, ela transforma uma casa, ela transforma uma família, transforma vidas. É um presente. Mas junto com essa chegada, não é? Junto com essa nova vida, esse novo ser que está chegando, ele traz com ele muitos sonhos, muitas expectativas, planejamentos, mudanças, não é isso? Cada pai, ele deseja para o seu filho o melhor. Cada filho, antes mesmo dele nascer, a mãe já vem gerando junto com a criança sonhos, expectativas, não é? Ela vem criando na sua mente coisas que ela quer para o futuro do seu filho. Uma vida melhor, uma educação melhor, não é isso? E vamos lá. Uma criança, ela tem que ser muito amada, não é? Muito cuidada, porque a criança, ela depende, pelo menos nos seus primeiros anos de vida, ela depende muito da família, das pessoas que estão ali dentro, não é? Aquela família é o que lhe dá segurança, é o que lhe dá o conforto, é o que lhe dá o chão, não é isso? Então, a criança, ela aprende a todo momento e ela aprende muito em casa, muito com as relações. Quando a criança tem muitas relações, quando ela conhece várias pessoas, ela convive com várias pessoas, ela traz para ela várias aprendizagens. Ela aprende com o tio, ela aprende com a avó, ela aprende com o primo, ela aprende com o pai, aprende com a mãe, com o irmão e vai construindo junto com aquelas relações de afeto e de amor, respeito, não é? Ela vai construindo a visão do mundo que ela tem. Tanto é que quando as crianças chegam na escola, elas já conhecem o nome do seu leite, já conhecem o que é um iogurte, mesmo sem saber ler. Ela sabe o que é aqueles alimentos que ela consome em casa, aquelas coisas que ela vê em casa, ela identifica, não é? Vocês percebem isso? Muito bem. Então, a criança, ela depende totalmente da família. Depende totalmente da família. E então, nós temos, através desse livro, a oportunidade de refletir, de pensar, não é? De discutir junto com a escola, junto com as famílias, maneiras da criança aprender melhor, maneiras de conviver melhor com essa criança. Na nossa atividade de hoje, nós tivemos 2 vídeos. No primeiro vídeo, é a família do Marcelo, ela mostra a variedade, a diversidade de famílias que a gente tem. Famílias que só tem a avó e a criança, que a mãe, por algum motivo, teve que abandonar essa criança, e a criança é criada por uma avó, é criada por uma tia. Crianças que têm uma família muito grande, com pai, avô, tia, avó, primos, não é? Famílias pequenas, que é só o pai e a mãe, às vezes é só a mãe e a criança. Famílias que têm 2 pais, que têm 2 mães. Uma infinidade de famílias. E como a gente viu na historinha, o Marcelo conheceu e identificou vários tipos de família. E através desse convívio, desse contato, que as crianças, dependendo de como elas são criadas, elas agem lá fora.
porque as crianças são um reflexo do que elas vivem, do que elas vivenciam, do que elas aprendem com a família. É a maneira como elas veem o mundo. Se os pais têm um olhar respeitoso com as pessoas, gentil, essa criança automaticamente vai ser uma criança gentil, uma criança mais meiga. Se essa criança sofre violência, ela vai ser uma criança que ela não vai saber expressar os seus sentimentos. Então, ela vai colocar isso para fora onde? Na escola, não é isso? E é uma maneira da gente entender o mundo. A gente percebeu também na história do vestidinho azul que às vezes a vida das pessoas está tão atrapalhada, no corre-corre tão grande, que às vezes as famílias não têm a condição, ou por falta de tempo, ou por algum outro motivo, de cuidar do jeito que gostaria daquele seu filho, daquela criança. E uma simples atitude, que foi a atitude daquele professor, fez o despertar do olhar daquela família sobre aquela criança. A partir de uma atitude, mudou-se a vida daquela criança. Os pais começaram a pensar e a planejar, a oportunizar para a própria filha coisas simples, mas que fizeram toda a diferença para aquela criança. Porque as crianças muitas vezes chegam para a gente com a autoestima muito baixa, porque escutam palavras que não são de incentivo em casa, né? E outras crianças veem a vida de uma maneira mais bela, não é? Veem uma vida porque o pai diz que ela consegue, a mãe diz que ela é inteligente. Tudo isso faz diferença. As crianças precisam ser incentivadas no que elas têm de melhor, não é isso? Então, no vestidinho azul, nós percebemos que aquela criança, ela era tratada diferente pelos colegas. Ela não tinha culpa, não é? Nós percebemos também que quando ela mudou, quando ela se sentiu bonita, quando ela se sentiu cuidada, não é? Bem acolhida pelos seus familiares, que ela veio para a escola alegre, contente, a sua autoestima melhorou. Os amiguinhos começaram a tratá-la melhor, chamaram ela para perto, chamaram ela para brincar, não é? E as crianças precisam umas das outras, elas aprendem de maneira em conjunta, não é? Isso é o sócio-interacionismo. Elas aprendem através das interações que elas têm durante a vida. Elas aprendem uma com a outra, de trocas. Uma ensina a outra, elas aprendem através das brincadeiras, não é? É por isso que a gente lê tanta história, é por isso que elas brincam tanto, porque elas precisam desses momentos para aprender. E a partir do momento que os pais fizeram aquele olhar diferente para a criança, não é? Que eles tiveram aquele novo olhar, aquele cuidado especial, que eles viram que a filha deles era uma criança muito especial, que ela merecia um cuidado, um zelo. Como é que uma menina tão bonita estava cheia de piolhos? Como é que uma menina tão bonita estava indo para a escola suja, não é? Então eles passaram a cuidar melhor da criança. E depois o pai veio e disse: não, nossa filha é uma menina bonita, é uma menina cheirosa, é uma menina que anda tão bem agora, tão bem arrumada, tão bem tratada, tão amada. Ela não pode morar numa casa tão suja, numa casa tão feia. E fez, dentro das possibilidades dele, algo para transformar a vida daquela criança. Eles limparam a casa, pintaram as paredes, porque no ambiente acolhedor, tudo vai fluir melhor, não é isso? E a partir disso, eles pegaram e foram modificando a vida deles e a vida daquela criança. Consequentemente, as pessoas que estavam olhando viram e tiveram a vontade de mudar também. Se ele pode, se aquela família pode, a minha família também pode, não foi isso? Então eles fizeram como aquela família. Cada família foi tentando melhorar
ajeitaram as suas casas, tiraram o lixo, botaram uma tinta na parede, não é? Que dá um aspecto melhor. Plantaram flores nos jardins, não é? Então, a partir daí, tudo se transformou. Uma casa, uma família mudou a outra, que mudou a outra, que mudou a outra. E em pouco tempo, todo o bairro estava bonito, estava um bairro que antes tinha uma rua de lama que passava pela frente, agora estava com casas belas. Não porque tinham feito reformas e tudo, mas porque estavam limpas, bem cuidadas, não é isso? Então, nós temos uma pergunta para vocês. O que é que vocês têm feito para poder melhorar, não é? O que você tem feito para promover o desenvolvimento e a aprendizagem da sua criança? Essa é a nossa pergunta de hoje. A pergunta que fica para vocês refletirem, pensarem e depois me darem uma resposta, certo? Nós vamos ler a página 6, a página 8, para poder entender direitinho essa conversa que a gente teve agora. Eu quero que vocês pensem o que é que vocês podem fazer para melhorar a aprendizagem dessa criança, para melhorar o desenvolvimento. Vocês vão pensar e vão colocar no papel para mim. E vão guardar, não precisa mostrar porque é uma coisa muito particular, ok? Você vai fazer, dizer o que você tem feito ou o que você está pensando para fazer para melhorar o desenvolvimento da sua criança. Se é você cuidar melhor dela, se é dar mais carinho, se é ter mais tempo para a sua criança, se é propiciar a sua criança momentos de lazer com você, com toda a sua família, não é? Se é ler histórias para a sua criança, porque ela aprende muito, ela gosta muito. Se você tem passado tempo com a sua criança, se você tem conversado com a sua criança, não é isso? Então, fica a nossa reflexão, ok? Então, eu espero que essa nossa conversa tenha valido a pena e outras conversas virão. Beijo. Cuidem bem dos meus pequenos brilhantes.